Olá pessoal, bem-vindo a esse novo curso Crie um Mindset de Sucesso. Então hoje eu tô gravando a primeira aula, ou seja, o primeiro módulo, tá? Que se chama Propósito, mantenha o foco em direção ao seu objetivo. O que a gente vai aprender aqui hoje? Então eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de Mastermind, vou falar sobre os 6 medos básicos da humanidade e vou falar sobre o objetivo de vida, ok? Então vamos lá. O conceito de Mastermind, eu quero falar hoje sobre a minha visão do que é o Mastermind, tá bom? Então, eu estudei muito os livros de Napoleão Hill, lógico, eu me baseei sempre nele, porque pra mim, ele é o cara, digamos assim, né? Então, assim, pra mim, tá? Depois de tudo que eu aprendi, depois de tudo que eu estudei, do que eu apliquei na minha vida, pra mim o conceito de Mastermind é muito simples. Então, a gente é aquilo exatamente que a gente pensa. E o que a gente pensa, a gente sente. E o que a gente sente, a gente vibra, né? Então, o conceito de Mastermind pra mim é muito simples. Se eu vibro positividade, se eu vibro alegria, eu vibro prosperidade, são com essas pessoas que eu vou me conectar no dia a dia, né? Então, são com essas pessoas que eu vou começar a ter mais contato, o universo, digamos, que vai conspirando para que eu vá me conectando com essas pessoas. De um outro lado, se eu sou uma pessoa que sou extremamente negativa, eu reclamo todos os dias da falta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, é exatamente assim que eu vou vibrar e exatamente assim que eu vou começar a atrair pessoas desse tipo. Da mesma forma o contrário, né? Se eu convivo com pessoas prósperas, alegres e saudáveis, eu acabo me tornando uma delas. E o contrário é a mesma coisa, né? Então, um conceito de mastermind dentro de um grupo, dentro de um trabalho, dentro até de uma família, é muito simples. São pessoas vibrando a mesma positividade, a mesma prosperidade, a saúde. São pessoas que pensam dessa forma e a gente pode trabalhar esse conceito de mastermind para atingir um objetivo em comum, né? Então, isso é muito legal, esse conceito do Mastermind é muito legal você trabalhar na empresa, se você é um gerente, se você geralmente lidera alguma equipe, né? A gente consegue trabalhar isso muito bem dentro da nossa família. Então a família está querendo trocar de carro, então vamos todos vibrar numa mesma intensidade para que isso aconteça, e assim para toda a nossa vida. Então, para mim, o conceito de Mastermind, estou popularizando bastante, tá? Porque, óbvio, nos livros de Napoleão Hill, ele te explica isso fisicamente, cientificamente, né? Então, eu tô aqui resumindo e tô falando para você de uma forma mais popularizada, tá bom? E aí, em todo o conceito, né, do mastermind, do sucesso, do triunfo, dessa coisa do vamos atrair o mesmo objetivo para a gente chegar a este objetivo, considera-se que o objetivo básico da humanidade é realmente triunfar, ter sucesso, né? Então, todos aqui, de uma forma geral, o objetivo de vida de cada um é isso, é sucesso. E o sucesso depende, né, do que você pensa, né? Às vezes o que é sucesso para um não é sucesso para outro, enfim. Mas, em geral, é isso. Nós estamos aqui sempre com o objetivo de atingir o triunfo e o sucesso. Porém, o que acontece, né? Quando a gente começa a falar de escassez, a gente começa a falar de desequilíbrio, né? Alguma área ou outra não está em equilíbrio na minha vida, foi estudado, né? Napoleão Hill estudou e ele identificou que o grande vilão disso tudo, né? O que afasta você desse sucesso, de atingir o seu objetivo de vida, são os 6 medos básicos da humanidade. Então, quais são
esses medos e eu gostaria que você prestasse bastante atenção e, se possível, já começasse a anotar num papel, tá? É o medo da pobreza, é o medo da morte, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da crítica. Então agora eu vou sugerir que você faça um exercício de autoconhecimento, tá? Então eu peguei um papel, quer seja o meu diário, quer seja um bloquinho de anotação. Anota os 6 medos básicos que eu acabei de falar. Anota lá. Tica quais desses medos você tem. E os que você tem, tenta justificar o porquê que você tem medo disso. Tá? Reflita um pouco sobre isso. Vocês vão ver que todos os problemas, que às vezes a gente fica patinando e a gente não consegue avançar na vida, tá aqui, em cima desses medos. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? O medo da pobreza. O medo da pobreza, geralmente, ele tá muito ligado ao que eu vou deixar para alguém, né? Nossa, eu não vou conseguir dar o melhor pro meu filho, eu não vou conseguir ajudar meus pais porque eles já vão estar mais velhos, né? É o medo de não ter o poder, é o medo do que a sociedade não me aceita, né? A pobreza, o medo da pobreza é justamente isso, é muito mais a cobrança da sociedade, né? Do que realmente um medo seu natural. Porque todo mundo sabe que dinheiro é poder, né? Então, quando eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder. Então, esse medo da pobreza geralmente está ligado a isso, que também está ligado ao outro medo, que a gente já linka aqui, que é o medo da morte e o medo da doença. Então, se eu sou pobre, eu não tenho condição de pagar um bom convênio. Meu Deus, eu vou ficar doente. Meu Deus, eu vou morrer, porque eu não vou ter atendimento. A gente tem medos enraizados que nos alavancam a outros medos e a gente acaba ficando dentro de um ciclo vicioso de medo. E esse ciclo vicioso não permite que a gente avance, né? Então, geralmente, presta atenção, eu tenho medo da pobreza por quê? Ah, porque meu pai sempre foi pobre. Ai, meu Deus, eu não quero ser pobre e passar pelo que meu pai passou. O vizinho, né? Então, assim, eu não quero ser pobre, mas por que você tem tanto medo da pobreza? Tenta pensar nisso um pouquinho. O medo da morte. O medo da morte eu acho uma coisa tão engraçada, gente, porque já diria a minha avó, isso é um ditado que eu uso desde pequena. A minha avó sempre disse assim: a única certeza que você tem na vida é que um dia você vai morrer. E é muito verdade, gente. A gente não tem como fugir disso. Como que a gente vai morrer um dia? Porque a gente vai morrer, gente, isso é fato. Não tem como fugir, tá? Não tem como dar um jeitinho brasileiro, não. A gente vai morrer. E como que a gente vai morrer? Nós temos 3 formas de morrer: acidente, doença ou velhice, né? Veja lá, olha o que eu falei: doença, acidente e velhice. Olha como os medos vão intercalando um no outro. A gente já volta a falar. E aí a gente fica com essa coisa: não vou fazer isso porque, ai meu Deus, não, eu não vou passar ali porque, ai meu Deus, se eu morro de um acidente, aí se eu morro de... Gente, eu tenho o pensamento assim: ninguém morre na véspera. E se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer, né? E a gente tem medo de morrer por quê? Geralmente o medo da morte tá ligado com: ai, eu vou morrer, como que vai ficar meu filho? Ai, como que vai ficar os meus pais? Porque pela lei natural da vida, nossos pais vão antes da gente. Mas às vezes isso muda, né? Se a gente tá focado e a gente tá fazendo o melhor da gente, se a gente ama sem apego, se a gente realmente tá ali trilhando o nosso caminho, com certeza você já deixou um legado. E se você deixou o seu legado e amanhã você não estiver mais aqui, o seu filho vai lembrar de tudo que você ensinou e ele vai conseguir
trilhar o caminho sem você, né? Da mesma forma, seus pais, vai doer, vai sentir... Sim, mas, gente, cada um tá aqui por uma missão. Cada um tá aqui por uma missão. E o que eu mais aprendi nesses últimos tempos, até com a ida do meu filho para os Estados Unidos e com uma idade muito baixa, foi realmente o amor sem apego. Amar sem apego, gente, é libertador. A gente não precisa estar grudado naquela pessoa 24 horas. A gente não precisa sufocar uma pessoa para provar que a gente ama, né? A gente consegue viver à distância e o amor parece que fica ainda maior, né? Não é porque ele vive em outro país que a gente não tem uma certa cumplicidade, né? A gente tem muito, porque a gente aprendeu a amar sem apego, né? E aqui eu digo, né? Isso aqui é uma passagem. Então, eu estou neste momento mãe do Álvaro. Eu estou neste momento filha da Fernanda e do Célio, né? Mas, perante o universo, nós somos todos irmãos. E quando eu estiver em outro lugar, né? A gente não sabe, então veio a morte, eu vou para outro lugar, tá tudo certo, gente. Cada um tá aqui para cumprir o seu próprio caminho, a sua própria missão de vida, independente do outro. Nós nos ajudamos, lógico, né? Não estamos aqui por acaso, mas cada um tem o seu objetivo de vida. Cada um tem direito à sua escolha, né? Sem nenhum tipo de interferência. Então eu te pergunto, por que você tem medo da morte? Se é a única certeza que você tem na vida, né? Se é inevitável, uma hora realmente vai acontecer, tá? Medo da doença. Acabei de falar, o medo da doença geralmente está muito ligado ao medo da morte. E eu já ouvi em outras palestras que eu já dei, tem pessoas que falam assim pra mim, eu não concordo, porque, desculpe, eu não tenho medo nenhum da morte, mas tenho medo da doença. E aí eu pergunto, mas o que você tem medo da doença? E a pessoa diz, eu tenho medo de sofrer, né, de ter muita dor, enfim. E eu te falo agora com toda a propriedade do mundo, quando a gente está em equilíbrio, a gente está com todas as nossas áreas em equilíbrio, você pode ter certeza que você não vai ficar doente. Porque a doença, gente, a doença é uma bênção na nossa vida. A gente fica ali triste porque a gente está doente, mas a doença é uma bênção na nossa vida. A doença é uma forma que o universo te traz, é como se fosse um tapa, assim, ó, uma beliscada para ver se a gente acorda, né? A doença, e eu vou falar, deixa eu pegar aqui um livrinho meu, quer ver? Ele não tá aqui. Tá. Caiu meu negocinho, mas não tem problema. Olha, esse livro aqui, ó, eu super indico pra vocês, tá? Você pode curar sua vida. Esse livro, gente, esse livro é demais, porque no final dele, você vai ver que todas as doenças têm um fundo emocional. Eu gosto muito dele e também gosto dos livros da Cristina Cairo, tá? Isso aqui é uma bíblia para você ter do teu lado, tá? Para você identificar qual é o fundo emocional de uma doença. Então, você para e pensa, por que você fica resfriado toda hora? Por que você sente dor de cabeça toda hora? Dor na coluna, dor no corpo, né? Por que meu pescoço vive com torcicolo? Leia lá o fundo emocional, você vai dar risada, que você vai falar, eu não acredito, porque é isso. É exatamente assim que eu tô pensando agora. Então, a doença é uma bênção. A doença, ela vem como forma de aviso para você se autoavaliar. Qual é o pensamento, qual que é o sentimento que tá aqui e aqui, que está me fazendo gerar essa doença, né? Então não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu chefe, não é culpa do meu marido, não é culpa do meu filho, não é culpa do meu irmão, é minha culpa. Não vamos usar culpa porque essa palavra é muito pesada, tá? Mas é minha responsabilidade, agora ficou melhor, minha responsabilidade, tá? Então, se eu estou desenvolvendo uma certa doença,
qual é o meu pensamento, qual é o sentimento que eu tô ali enraizado, que está me levando a gerar isso. Pega lá, pega nos livros que eu te falei e começa a entender. E quando você começa a mudar de comportamento, a cura é assim, ó. E quando você chega num equilíbrio, você vai ver que nada vai te abalar, né? Então, você vai ouvir na mídia surto de gripe, surto de dengue, surto disso, você vai simplesmente dar risada. Porque você vai falar, isso não é pra mim, né? Porque você já tá tão preenchida, você já tá tão equilibrada, que você não vai mais temer essa doença. Que quando a gente teme algo, a gente vibra nessa intensidade e a gente acaba pegando. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de uma doença, óbvio, extremamente que todo mundo tem agora, né? Vamos falar um pouquinho do câncer, né? Então, veja só, eu tô com câncer. Dizem que o câncer é uma mágoa mal curada. E eu diria pra você, converse com uma pessoa que tem câncer. Você vai ver que geralmente essa pessoa tem um ressentimento. Ela é muito ressentida. Ela tem uma frustração muito grande, né? Extremamente carente. E ela precisou se apoiar nessa doença para chamar atenção. E aí você vai lá na sua Bíblia e verifica câncer em X lugar. O que que isso significa? Né? Aí a gente tem a medicina que vai lá, hoje extremamente avançada, e tira, né? Quase todos os casos a gente consegue reverter o processo. Aí depois de um tempo você vai lá, refaz os exames e pum, ele apareceu em outro lugar. O que é isso, gente? O que é isso? Você não trabalhou o seu autoconhecimento. Então, aquela doença que veio ali para você trabalhar aquele seu pensamento, aquele sentimento, você não trabalhou. A medicina foi lá e tirou, porque a gente está num nível de medicina extremamente avançado. Mas o processo não é esse. O processo da doença é para você autorrefletir e você pensar em qual comportamento, em qual sentimento que você está ali matutando e não está aprendendo. Então, revisa. Por que que eu tenho medo da doença? Você vai ver, geralmente é porque eu tenho medo da morte, né? Eu tenho medo de algo, sempre relacionado ao medo principal. Medo de perder o amor de alguém. Tá aqui, eu acabei de falar, né? Medo de perder o amor de alguém. Óbvio, geralmente está muito ligado a um relacionamento, tá? E isso é normal, porque a gente acredita que a gente tem que ter alguém para se completar, né? Então, eu só sou completa se eu tenho alguém, uma muletinha. Então a gente tem que entender que a gente é completa pela gente mesmo, né? Então, eu já sou completa. Um relacionamento só vai agregar a minha felicidade. Mas se um dia esse relacionamento faltar, tá tudo certo. Eu vou sofrer, eu vou chorar, vou ficar tristinha, vou. Mas eu vou estar com equilíbrio e vou estar preparada para superar isso com facilidade, né? E a gente tem que tomar cuidado aqui também com medo de perder o amor. Às vezes a gente deixa de tomar alguma atitude na vida, até com relação aos nossos pais. Eu não quero ser aquilo, eu não quero fazer aquilo, mas eu faço porque eu tenho medo de não ser aprovado e perder o amor do meu pai e da minha mãe. Então, tome cuidado. Eu sou essa pessoa? Anota aí no papel. Anota aí no papel. Medo da velhice, é o que eu acabei de falar. O medo da velhice, gente. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que eu digo que é terrível. A gente é cultural. A gente é ensinado desde pequeno a vá para o colégio, estude, tire boas notas, trabalhe para alguém a vida inteira, junta dinheiro para se aposentar com salário mínimo. Porque aqui no Brasil é isso que está mais ou menos acontecendo, né? Então, o seu grande medo da velhice geralmente está ligado a isso. Eu vou trabalhar a vida inteira e vou viver do que lá na frente? Que está ligado ao medo da doença, ao medo da morte. Porque se eu tô velhinho e não tenho dinheiro nem para pagar o convênio, meu Deus, quando eu ficar doente, eu ficar precisando,
Porque a gente tem essa mania, a gente acha que vai ficar velho e vai ter todas as doenças do mundo, né? A gente tem isso enraizado na gente. Então, eu vou ficar velho, meu Deus, aí eu vou depender do meu filho, eu vou depender do vizinho, porque eu não vou ter dinheiro. Então, o medo da velhice geralmente está ligado a isso. Ao medo da pobreza e ao medo da doença, junto com o medo da morte, né? Então, eu vou ficar velha, meu Deus, vai ter um monte de problema. Então, pensa se você faz parte desse medo da velhice. O medo da crítica é um medo muito ligado também ao quê? À falta de atitude, né? Então, muitas vezes eu não tomo atitude, eu não sigo um determinado caminho, porque o que vão falar? O que vão falar? Né? O que vão pensar se eu for tal coisa? Nossa, o que vão pensar se eu não fizer isso? Né? Eu vou dar um exemplo muito que aconteceu com a gente há pouco tempo na nossa família. Meu filho tem 19 anos e ele fez a escolha de não ir para a faculdade. A cobrança, gente, é uma coisa absurda. Como assim você vai permitir que ele não vá? Como assim? Nossa, não pode, tarará, tarará. Enfim, e ele não foi. Só que ele é um menino que desde novo sempre falava isso, que ele não ia fazer faculdade, que ele ia primeiro trilhar um caminho para ganhar dinheiro e futuramente, se ele quiser, ele faria uma faculdade por hobby, porque ele quer fazer. E não porque ele vai fazer uma faculdade para depender depois de arrumar um emprego com essa faculdade, enfim. E as pessoas não conseguem entender. E veja só, ele teve que ter a atitude de enfrentar os pais e dizer, não é essa a minha praia, eu não vou fazer, e acabou. E vou falar eu, como mãe dele, a cobrança que eu tive de como que eu permiti que ele não fizesse. Então, veja só o que a sociedade impõe pra gente, né? Ah, eu quero ter uma vida simples, eu não quero ter carro, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu acredito em sustentabilidade. Nossa, imagina, mas se eu for para esse caminho, o que vão falar de mim? Então, às vezes eu não tomo as atitudes que o meu coração está pedindo, eu não sigo o caminho que o meu coração está pedindo, porque eu tenho medo da crítica. E aí a nossa cabeça chega uma hora que pira. Porque o nosso coração quer uma coisa e você está fazendo outra totalmente diferente, porque a sociedade está impondo isso a você. Chega uma hora que você não aguenta. É onde vem a depressão, é onde vem a síndrome do pânico. E eu já tive, gente, eu sei bem o que é. Depressão eu não tive, eu tive síndrome do pânico. Eu sei bem o que é isso. Não desejo pro meu pior inimigo, tá bom? Então veja só. E aí você vê os pais frustrados que não puderam fazer uma faculdade, impondo aos seus filhos as suas frustrações. Você vai ser um médico, você vai ser um engenheiro, você vai ser um advogado, porque eu não fui, mas você vai ser, porque agora eu tenho dinheiro para pagar para você. Você já parou para pensar? Você já parou para perguntar para esse adolescente se é isso que ele quer? E aí a gente vê o índice de suicídio fazendo assim, ó. E a gente não entende, né? Então, nós estamos criando uma sociedade de pais desequilibrados que não conseguem passar um equilíbrio para os seus filhos, né? Então, é tanta cobrança, gente, é tanta cobrança. A sociedade impõe tanta coisa, então você precisa estudar num colégio bom, porque você precisa ir para uma faculdade X, porque a faculdade X que vai te dar um emprego bom. Você precisa falar inglês, blá, 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 blá. Você precisa ter feito um intercâmbio não sei aonde, senão você não é aceito. E vão te impondo isso desde novo. E se você não fizer isso, você não arruma um emprego. Se você não fizer isso, você não vai arrumar um emprego bom, você não vai ser ninguém da vida. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter sucesso. E isso é o que a gente vai enraizando. Isso a gente vai enraizando. E isso vai virando um ciclo. Porque meu pai acreditava nisso, eu acredito nisso, que passo para o meu filho, que passa para o outro, e fica esse ciclo vicioso de loucura e desequilíbrio. Então a gente precisa parar e pensar, de fato, eu hoje, quais são esses medos? Quais são esses medos que eu fico ali matutando?
Escreve no seu papel por quê. E a conclusão que eu cheguei pra mim, porque tudo que eu falo aqui, gente, tudo já aconteceu comigo, tá? Não são coisas que eu falo só porque eu li. Eu li, implantei na minha vida, repensei muito, quebrei muito a cara e a gente já tem uma certa experiência e a gente vai passando para que você consiga aplicar isso na sua vida também. Aí eu te falo, anota aí no teu papel. Conclusão disso tudo e remédio para isso tudo. Sabe aquela pilulinha mágica assim, ó, vou tomar e tudo vai se resolver? Existe. Sabe qual que é? Viver no aqui e no agora. Viver o hoje. Simples assim. Vamos lá. Eu vou te fazer agora umas perguntas. Hoje, não é amanhã nem ontem, é hoje. Você é pobre? Responde aí. Você é pobre? Você tá morto? Você tá doente? Você acha que não tem ninguém do teu lado que te ame de verdade? Você já tá muito velho? Seu pensamento é de velho? Você deixou de tomar alguma atitude porque a sociedade te impõe algo diferente do que você pensa? Pensa lá. Então agora eu te falo. Se hoje eu não tô pobre, o que acontece, gente? Se eu vivo no hoje, se eu tô lá sentada, eu vivo no hoje, eu não tô pobre, eu tô viva, eu tô super saudável, eu só convivo com pessoas que me amem, independente de ser marido, mulher, eu convivo com pessoas que me amem, amigos, qualquer pessoa, tá, gente? Eu tô jovem, mesmo que eu já esteja com uma idade avançada, mas a minha mente é jovem. Eu não tô nem aí pra crítica, porque eu sei o que eu quero, né? O porquê eu quero e já trilhei um caminho pra chegar nisso. Gente, acabou o problema. Porque você não vai estar com o seu pensamento lá daqui 30 anos, ai meu Deus, será que eu vou ficar pobre? Ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Ai meu Deus. Tira isso. Eu não tô dizendo pra você não se programar, óbvio, tem que ter uma certa programação, inclusive financeira. Mas se eu vivo no hoje, eu vibro positividade, eu vibro prosperidade, eu vivo alegria, eu vibro isso, alegria, saúde perfeita. É isso que você vai ter. Tá? E aí, vamos entrar agora no outro assunto pra gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, né? Esse primeiro módulo. O que me motiva a sair da cama todos os dias com alegria, né? Com entusiasmo? O que é? É um objetivo de vida, né? E aí eu pergunto pra você, você sabe qual é o seu objetivo de vida? Você sabe qual é a importância de ter um objetivo de vida? E aí quando eu te pergunto, qual é o seu objetivo de vida? E se você me responde, eu quero comprar uma casa e quero ter um carro novo, isso não é um objetivo de vida. Isso é um sonho, tá? O objetivo de vida é o que eu vou fazer para conseguir uma casa, para conseguir trocar de carro. O que eu vou fazer? Então, vou dar um exemplo. Se você trabalha no mundo corporativo, eu ganho X. Eu preciso ganhar Y para eu conseguir isso. Qual que é o caminho? Eu preciso fazer um curso tal para poder participar de uma vaga que vai me dar um salário de 30% a mais. Ok, esse é o seu objetivo de vida. Eu sou um profissional autônomo, empreendedor e eu vendo um produto e um serviço. Tá, então eu vendo 3 cursos por dia. Então tá, para eu conseguir trocar minha casa, para eu conseguir comprar um carro, em vez de 3, eu preciso vender 5 por dia. O que eu vou fazer para sair de 3 para 5? Este é o seu objetivo de vida, né? Então eu falo para você, anote aí o seu objetivo de vida. Vamos finalizar aqui este módulo. Então, primeiro exercício,
Identifique os 6 medos, quais os medos que você tem e por quê. Exercício, viver no aqui e agora. Exercício do viver aqui e agora. Não é fácil? Não é fácil. Mas é um exercício muito legal, gente. A gente não tem uma programação de beber água toda hora? A gente vai lá, sempre dá uma, né? Bebe uma aguinha. Toda vez que você for beber um copo de água, traz a sua consciência para o presente. Como? Repita o seu objetivo de vida. Repita o seu objetivo de vida. E vai bebendo essa água, vai bebendo essa água. No final do dia, antes de você dormir, faça a mesma coisa, só que ao invés de repetir o seu objetivo de vida, agradeça como se ele já tivesse sido concluído. Como se você já tivesse alcançado o seu objetivo de vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso em pouco tempo, a sua vida faz assim, ó. Se transforma completamente, tá bom? Então a gente se vê no segundo módulo, que sai na semana que vem, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo, marque aí com algum amigo seu. E se você quer saber de mais algum assunto, ficou com alguma dúvida, é só colocar no comentário que eu vou correr lá para responder o mais rápido possível, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, até o próximo módulo do curso Crie um Mindset de Sucesso, tá bom? Tchau, pessoal!